gravar mesmo, porque eu nunca sei se ele começa a gravar quando eu aperto o que gravou, ou se ele espera quando aparece a mensagem azul. Agora começou. Gostaria de me apresentar. Meu nome é Andréia Cabelo, eu sou professora no Departamento de Economia lá na FACE, e eu estou como presidente da CPA desde abril, mais ou menos. Desde que eu assumi, no final das contas, a gente, em abril, mais ou menos, abril, maio, a CPA ela foi reestruturada. Eu vou falar disso mais para frente, daqui a pouco, quando eu fizer a apresentação da CPA. E aí, nessa reestruturação, a gente ainda está no mesmo plano de autoavaliação dos últimos 2 anos. Também vou justificar por que isso aconteceu. A gente tinha que pensar num novo projeto para avaliar, até para motivar a presença das unidades acadêmicas, né? E o avalio, eu acho que é um ponto-chave do nosso programa de autoavaliação aqui na universidade. E motivados, vamos dizer assim, por essa discussão mais ampla que a gente está tendo sobre indicadores acadêmicos, a gente resolveu trazer esse tema com discussões bem detalhadas sobre os cursos de cada unidade de forma comparativa, como vocês vão ver daqui a pouco, focando nos resultados do ENAD, focando nos resultados de avaliação externa. Exatamente, para tentar trazer insumos para as coordenações, para as direções, para os professores desses cursos, para tentar melhorar esses indicadores da mesma forma como assim a gente colocou aqui inicialmente na conversa. Eu vou apresentar aqui a equipe que veio aqui do DPO e da CPA que já está aqui, para a gente se conhecer aqui primeiro, inicialmente. Queria agradecer a presença dos professores da FGA, principalmente assim, o professor Luciano aí representando os coordenadores de curso, certo? Porque para a gente realmente esse trabalho conjunto com as unidades acadêmicas ele é imprescindível, porque não adianta nada a gente lá de longe estimar, calcular, fazer esse estudo de indicadores, mas a gente não está na ponta, a gente não conhece a realidade de cada curso, a gente não sabe. A gente vai ver, por exemplo, o professor Delano vai fazer uma apresentação muito interessantíssima daqui a pouco, mostrando a realidade de cursos que estão no mesmo local, e às vezes eles têm, vamos dizer assim, eles são avaliados de maneira muito distinta, e são coisas que às vezes a gente tem dificuldade de entender por quê, mas às vezes vocês se debruçando ali na ponta, entre vocês, isso vai ficar muito mais claro. Às vezes não vai, mas às vezes vai ficar muito mais claro do que se a gente tentasse de longe tentar avaliar isso, certo? Então, assim, eu queria apresentar a primeira equipe que veio, começando pelo Guilherme Viana. Ele é o diretor de avaliação do DPO. O professor Delano Moody, ele é da FUP, e ele é o coordenador de avaliação do DPO. Além disso, também, lá do DPO, que não fazem parte da CPA, estão aqui de apoio nosso, tem a Amanda Guedes ali, né? A Maria Lúcia, que falou agora há pouco. Acho que do DPO, e a Rafaela também, que é do DPO, que estão aqui de apoio. E aí, da CPA aqui, temos o Luiz Paulo, que é membro técnico, depois eu mostro a lista para vocês, e o Danilo, que acho que alguns de vocês já conhecem, né? Que também é da CPA. Ao longo da reunião, talvez mais gente apareça da CPA, mas eu vou apresentar a CPA de maneira mais ampla daqui a pouco, certo? Acho que a Mariana também está aí, né, gente? A Mariana também é do DPO, também está aí. Então, a gente vai começar a fazer uma apresentação, primeiro de maneira um pouco mais geral sobre o processo de avaliação da UNB, e depois a gente vai entrar nesses detalhes dos indicadores. Professor Delano, você vai compartilhar? Já tá ok? Tá certinho, para mim tá certinho. Eu peço que, assim, qualquer pergunta, a gente deixa para o final de cada módulo, mais ou menos assim. Eu vou fazer uma apresentação, depois eu vou fazer a primeira parte da apresentação, depois o professor Delano vai fazer a segunda parte, e aí a gente interrompe cada uma dessas partes para perguntas, porque acho que fica, principalmente na parte do professor Delano, vocês vão ter várias perguntas, e eu acho que, assim, elas vão ser respondidas logo depois. Eu acho que fica mais dinâmico se a gente for tentar acumular elas no final. Tá? Então, eu peço só que a gente segure um pouco as perguntas por causa disso. Pode passar, professor Delano. Só um minutinho, tá? Tudo bem. Bom, como eu falei para vocês agora há pouco, né, a CPA,
ela foi reestruturada agora, né? Ela foi reestruturada com uma resolução do Consune, agora mais ou menos em maio, que é a resolução 49 de 2021. Ela instituiu a CPA, as atribuições da CPA são elaborar e implementar esse plano de autoavaliação institucional, vamos dizer assim, né? Promover e coordenar os processos internos de avaliação institucional, apoiar os procedimentos de avaliação externa, né? Que são esses coordenados pelo MEC, pelo INEP, certo? Definir os mecanismos de aproximação com as unidades acadêmicas e administrativas para disseminar esse processo de autoavaliação, por isso que eu falei que o programa Avalia, ele é um dos carros-chave, assim, dos carros-chefe da CPA por causa disso, porque essa aproximação com a unidade acadêmica nesse processo de avaliação é visto como uma das atividades mais importantes que a gente tem para fazer, vamos dizer assim, e garantir que esse processo de avaliação institucional ela tenha como objetivo o cumprimento da missão institucional, ao mesmo tempo que contemple as orientações da legislação em vigor. Então, assim, o papel da CPA, no final das contas, é exatamente isso, assegurar que a gente faça esse processo de avaliação de forma eficiente, em contato com as unidades acadêmicas, mas ainda assim olhando para a missão da universidade e para a legislação que a gente está submetida. E, atualmente, regida por essa resolução aqui, 4921, nós temos uma distribuição bastante, vamos dizer assim, proporcional da nossa comunidade. Assim, a gente tem a ideia é que a gente tenha 2 docentes, 2 técnicos administrativos, dois representantes da sociedade civil e 2 membros de representação discente, além de 2 membros de representação institucional. Tentou-se, nessa escolha de membros, assim, privilegiar ainda assim também uma diversificação de unidades acadêmicas e campi. Então, assim, por exemplo, eu aqui sou da FACE, né, eu estou na presidência da CPA, a professora Cristina Madeira, ela é da Faculdade de Educação, o Leandro, como representante técnico-administrativo, ele é da FUP, o Luiz, que está aqui, ele é da FCE. Nós temos membros da sociedade civil que também buscam representar entidades bastante diversas, vamos dizer assim, né? Aqui a Célia representando a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a Maria de Lourdes representando o Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá e Itapuã, e aí nós temos 2 representantes discentes, um indicado pelo DCE e uma indicada pela Associação de Pós-Graduação. Na representação institucional, uma é garantida ao DPO, porque parte do processo de avaliação ele está na diretoria de avaliação, que aqui é o Guilherme, e uma está no DEG, porque parte está na parte de avaliação de cursos, que é a coordenação do Danilo. Então, no final das contas, aqui, vamos dizer assim, o detentor da cadeira, assim, se a gente puder dizer assim, do DPO é a professora Denise Imbroise, mas ela coloca como seu representante o Guilherme, e o detentor do DEG é o professor Diego Madureira, mas ele coloca como representante o Danilo aqui para a gente. Então, de certa forma, a CPA ela está com esse olhar bastante diversificado e, ao mesmo tempo, tentando ser eficiente, ou seja, abrangindo toda a universidade e buscando atentar para esse olhar realmente de autoavaliação. Professor Delano, pode seguir em frente? E aí, aqui, só para a gente entender como é que a CPA ela evoluiu na universidade, assim, em 2002, a gente teve a nossa primeira comissão interna ainda de avaliação institucional, que ela não era ainda, ela foi uma iniciativa própria da UNB, com 3 objetivos. Primeiro, traçar uma visão abrangente da instituição. Segundo, fazer uma avaliação específica do ensino de graduação. E terceiro, fazer uma pesquisa de egressos. Em 2004, o processo de sinais, né, que é o sistema de avaliação de ensino superior do MEC, ele já foi proposto, começou a ser estabelecido e criado mais ou menos nos moldes que a gente conhece hoje, certo? E aí colocou-se a exigência de que todas as instituições de ensino superior tivessem uma comissão própria de avaliação, então a gente modificou essa comissão interna que a gente tinha para atender os sinais, certo? A partir de 2006, a gente começou a elaborar os relatórios de autoavaliação no padrão dos sinais, também por exigência da legislação, e eu convido vocês a entrarem no site da CPA, cpa.nb.br, para ler esses relatórios, porque esses relatórios têm bastante informação sobre a nossa universidade, muitas vezes, assim, informações que vocês precisam saber, às vezes para algum plano de desenvolvimento, às vezes para alguma construção de algum indicador, e essa informação está presente lá, às vezes a gente não sabe disso, mas está lá, certo? E
a partir de 2014 até 2013, a gente teve mais ou menos uma certa estabilidade nesse processo de CPA. Em 2013, nós tivemos uma nova reformulação da CPA, uma nova resolução da CPA, certo? Essa CPA criou uma CPA com 17 membros também, tentando manter uma ampla participação da comunidade, e ela vigorou até agora 2021. Ela foi reformulada por uma tentativa de tornar porque assim, uma comissão com 17 membros era muito difícil da gente conseguir quórum, da gente como marcar reuniões e tornar ela mais ágil, mais dinâmica e mais, vamos dizer assim, presente nas unidades acadêmicas. Então, por isso que em 2021 a gente teve uma nova resolução e é a que a gente tem e é a presente hoje. Mas, como eu disse, a gente começou com uma nova estrutura, mas a gente ainda está sob a vigência do plano de autoavaliação de 2020 a 2022. Por quê? Porque o plano de autoavaliação ele segue o calendário dos sinais, certo? A gente vai discutir isso melhor, e é algo que o Danilo já introduziu quando ele falou do calendário do ENAD, que também segue o calendário dos sinais. Então, aqui a gente tem 3 anos, é um calendário trienal de 2020, 2021 e 2022, e toda instituição ela é obrigada a elaborar esse plano de autoavaliação. Nosso plano ele tem 4 objetivos, que é exatamente ampliar a participação da comunidade acadêmica. Então, um dos objetivos que a gente está aqui tentando discutir essas questões com vocês também é para chamar vocês para esse processo de formativa, certo? Aprimorar os processos e instrumentos avaliativos também por causa disso. A gente gostaria que vocês participassem de maneira ativa, inclusive nos deixa muito felizes que vocês estão trabalhando nos indicadores acadêmicos de vocês também, certo? Estimular ações de disseminação da cultura avaliativa na UNB e impulsionar o uso de avaliação e seus resultados como base norteadora do processo de tomada de decisões. Então, assim, pelo que o professor Luciano me colocou até agora, aqui os nossos objetivos aqui no plano de autoavaliação e o que a FGA está fazendo está praticamente bastante alinhado. Isso nos deixa bastante felizes com essa situação. E ainda dentro das ações previstas nesse plano de autoavaliação, como eu coloquei, assim, é uma obrigação legal nossa elaborar o relatório de autoavaliação, e quando vocês sofrem processo de avaliação de curso, vocês têm que submeter esse relatório de autoavaliação, e eu falei, ele está ali disponível no site da CPA, mas além disso, a CPA ela tem outras ações de sensibilização que vocês podem participar, são convidados a participar, ou então a consultar, vamos dizer assim. O relatório, como eu coloquei, ele relata e avalia as principais ações executadas pela universidade, ele vai discutir as potencialidades, as dificuldades identificadas pela CPA, por isso que eu realmente acho que ele é um relatório bem interessante, de que todos os membros da comunidade acadêmica conheçam ele, certo? E ele vai ser elaborado com base nas 10 dimensões dos sinais, organizado nos 5 eixos, conforme as orientações do INEP, que é uma nota técnica número 65. Então, por isso que, principalmente aqueles cursos que estejam em processo de avaliação, é bem interessante que vocês conheçam ele de forma profunda, porque ajuda bastante vocês terem uma noção de como funciona esse tipo de relatório técnico, assim, para quem está passando por processo de avaliação. Além disso, aqui nós temos ainda outras ações, outras atividades que eu acho interessante. Por exemplo, o fórum de avaliação da UNB, que era aquilo que eu estava comentando, que a gente provavelmente vai ocorrer em outubro, vocês já estão todos convidados, certo? A gente geralmente também tenta fazer temas que sejam importantes para os cursos e que tentem contribuir com esse processo de avaliação, geralmente alguma coisa ligada à avaliação externa do INEP, às vezes é alguma coisa ligada ao ENAD, ou seja, às vezes é uma questão ligada à evasão, ou seja, atividades que contribuam com o trabalho da coordenação, que contribuam com o trabalho do NDE, que contribuam, que tentem melhorar esses indicadores de maneira compreensiva, ampla e ativa, vamos dizer assim. O boletim da CPA, que ele tem assim, acho que até a gestão passada ele tinha uma periodicidade trimestral, a gente vai talvez tentar fazer ele mensal, alguma coisa assim nesse sentido, eu ainda não consigo assim, especificar exatamente para vocês, mas a ideia é que seja um relatório das atividades da CPA, até para que quem não conseguiu participar
tenham uma noção do que está acontecendo em relação às atividades de autoavaliação na universidade. O site da CPA, que eu já mencionei para vocês aqui, mas que ele tem registrado todas essas informações, assim, de maneira bastante organizada, então eu recomendo realmente que, sim, principalmente coordenação, principalmente NDE, quando precisar, dê uma olhada nesse site. E as visitas do programa Avalia, como essa daqui, que tentam trazer até a unidade de maneira fácil, de maneira mais ativa, essas questões aqui para vocês. Além disso, acho que alguns de vocês já conhecem a pesquisa de egressos que a gente faz, a gente cruza os nossos formados e os nossos evadidos com a base da relação anual de informações sociais do Ministério da Economia, né? A ideia, na verdade, é tentar rastrear onde estão os nossos ex-alunos no mercado formal, assim, a nossa limitação é que é somente no mercado formal, mas isso já dá um indicativo para os nossos NDEs e coordenação de qual é a empregabilidade, como é que funciona a inserção no mercado de trabalho dos nossos ex-alunos, tanto daqueles que conseguiram formar, tanto daqueles que não formaram por algum motivo. E isso eu acho que é um material muito interessante para a gente construir projetos pedagógicos, para a gente entender, então, os meus alunos eles estão indo bastante para esse tipo de cargo, eles estão indo bastante para aquele tipo de empresa, alguma coisa nesse sentido. E também, como eu disse, isso cada vez mais tem sido requerido em processo de avaliação de curso, então também é outro material que vocês podem apresentar. Além disso, os indicadores de fluxo acadêmico, esse é o nome, vamos dizer assim, oficial para aqueles relatórios de evasão que a gente distribuiu em 2018, em 2019, certo? Eu acho que o Fórum de Autoavaliação vai discutir isso de maneira externa com o INEP também. Então, isso também é uma coisa que eu acho que é interessante também para a gente tentar entender quais são os gargalos de cada curso, o que pode ser feito, às vezes a gente fazer pequenas modificações em projeto pedagógico, às vezes alivia determinadas taxas de evasão, isso aí cada curso tem uma situação, né? A consulta à comunidade acadêmica, que talvez seja o maior levantamento estatístico que a gente tenha para entender qual é a situação atual da universidade. Ela geralmente acontece nos 3, 4 últimos meses do ano e os seus resultados eles são registrados no relatório de autoavaliação. Por isso que eu convido também vocês a darem uma olhada no relatório, porque muitas informações, por exemplo, às vezes sobre infraestrutura, muitas informações sobre a percepção de alunos até em relação às nossas políticas acadêmicas estão registradas no relatório de autoavaliação. Então, às vezes, quando você recebe um avaliador externo e ele te questiona alguma coisa em relação a isso, você tem ali registrado já um survey, vamos dizer assim, um questionário sobre esse tipo de percepção. Isso tá, a gente faz essa coleta e está ali registrado ao alcance de todos sobre isso. E aí, além disso, a CPA também faz isso, a CPA e principalmente a coordenação do professor Delano também faz isso, que é a análise do desempenho da UNB em avaliações externas, rankings nacionais e internacionais. Isso aí é uma coisa que cada vez mais tem ganho destaque na mídia e entre a comunidade acadêmica, né, e universitária. Então, assim, se isso é uma coisa que interessa a FGA também, isso também está registrado ali no site da CPA, para vocês darem uma olhada. Pode ir para frente, professor. E aí, assim, agora a gente entra também no grande ponto da nossa discussão hoje. A gente queria trazer para vocês, trazer uma discussão sobre indicadores de qualidade no ensino superior. E a gente, antes do professor Delano falar especificamente sobre os indicadores da FGA, eu queria fazer primeiro um panorama sobre o significado de cada um desses indicadores. A gente tem indicadores que falam de qualidade institucional e indicadores que falam de qualidade de curso. Isso às vezes é uma coisa que causa um pouco de confusão, porque a gente vê várias siglas, a gente vê CPC, a gente vê IGC, a gente vê CC, né, que é o conceito de curso, a gente vê recredenciamento institucional, a gente não sabe o que significa cada uma dessas coisas. É porque cada um tem, vamos dizer assim, um papel dentro desse processo que se chama os sinais. E aí aqui o que a gente tentou fazer foi organizar um pouco o que significa cada um, até para mostrar depois que às vezes, dependendo do eixo, dependendo da perspectiva que o curso é avaliado, ele vai ter notas diferentes. E o que significa isso e o que a gente pode fazer para melhorar as notas em
todas essas perspectivas, vamos dizer assim. Bom, do ponto de vista institucional, ou seja, a universidade sendo avaliada como um todo, nós temos duas formas de ser avaliadas. Tem o IGC, que é o Índice Geral de Curso, e a avaliação institucional, que foi aquele processo de recredenciamento institucional, que foi finalizado, inclusive, uma semana, 2 semanas atrás, agora. O IGC, ele é calculado de forma exógena, ou seja, nós mesmos não recebemos uma visita in loco. A avaliação institucional, nós recebemos uma visita in loco. Então, a grande diferença entre esses dois processos é que esse aqui, de avaliação institucional, alguém vem aqui nos visitar, um avaliador institucional vem nos visitar. O IGC não, ele é avaliado, ele é feito pelo INEP e pelo MEC por meio de insumos coletados de forma sem essa visita. E esses insumos quais são? Bom, o IGC, exatamente como não depende de visita, ele é realizado anualmente. Então, o MEC e o INEP, eles têm informação para poder fazer esse cálculo anualmente. E aí a composição é por 3 dimensões, vamos dizer assim. Primeiro, a média dos CPCs do último triênio, a média dos conceitos de curso da pós-graduação, que ele vai coletar lá da CAPES, e a distribuição dos estudantes nos diferentes níveis de ensino da instituição de ensino superior. Ou seja, o índice geral de curso vai depender basicamente do quê? Das notas da graduação, que é calculado pelo CPC, das notas da CAPES, que é calculado pelo conceito da CAPES, né? Se o seu programa de pesquisa, seu programa de pós-graduação é 6, vai ter uma nota, se o seu programa de pós-graduação é 4, vai ter outra nota, certo? E aí uma das coisas que a gente chama atenção aqui, que é bastante importante, é o seguinte, que tanto a média dos CPCs quanto os conceitos da pós-graduação, eles são ponderados pelo número de estudantes em cada curso ou programa. Por que isso? Porque principalmente os programas mais bem avaliados, e isso vale principalmente para pós-graduação, um programa cuja nota é 7, um programa cuja nota é 6 e um programa cuja nota é 5, os alunos matriculados, e não são os formados, os matriculados nesse curso, eles têm um peso muito grande no IGC. E por que a gente chama atenção disso? Porque se a gente for olhar a nota do IGC da UNB atualmente, a gente tem 2 tipos de IGC. A gente tem o IGC faixa e a gente tem o IGC contínuo. No IGC contínuo, a nossa nota é até alta. O problema é que quando a gente faz a conversão do IGC contínuo para o IGC faixa, a gente bate na trave do 4 para o 5. A gente está ali no 4, a gente está no limite superior, eu diria até o super superior do 4. Se a gente tivesse 1 décimo, 2 décimos a mais, a gente ia para o 5. E aí o DPO até fez uma como é que se diz? Uma simulação que um aluno a mais, quase, 2 alunos a mais, em praticamente todos os programas de pós-graduação da UNB, já quase seria suficiente para levar a gente para o 5. E a gente faz esse apelo por quê? Para chamar a atenção dos cursos, tanto que muitos dos editais do DPG atualmente, eles estão favorecendo PPGs que aumentaram o número de vagas nos últimos anos. Então, a gente faz esse apelo para quê? Deem uma olhada nas regras de avaliação. Por quê? Porque às vezes a gente não percebe que a gente acha que é o número de formado e não, às vezes é o número de matriculados, a gente não sabe como é que isso é calculado. E às vezes a gente está sendo mal avaliado porque não conhece as regras pelas quais a gente está sendo avaliado de verdade. E aqui é um caso que assim, a gente está ali, a gente precisa de muito pouco para sair de um IGC 4 para um IGC 5. E aí a situação institucional da UNB qual é? No IGC nós somos 4, na avaliação institucional de recredenciamento nós somos 5. E nós somos 5 levando nota máxima em 45 de 48 critérios, o que é algo muito difícil de conseguir. Professor Delano, pode passar para frente. Em relação aos indicadores de cursos de graduação aqui, principalmente, aí entra o CPC, que compõe lá o IGC. Certo? Aqui eu também tenho essa mesma dinâmica, que eu tenho um CPC, que é calculado de novo, anualmente, porque eu não preciso de uma visita externa, e eu tenho uma avaliação de curso, que aí vai depender de uma avaliação externa. Certo? O CPC, ele, aqui no caso, ele vai ser calculado anualmente, e o seu cálculo de divulgação, ele vai ser feito no ano seguinte à realização do ENAD. E ele é composto por 4, vamos dizer assim, dimensões. Primeiro o ENAD, o IDD, que a gente vai ver que depende do ENEM e do ENAD, o corpo docente, que tem a questão tanto da titulação quanto do regime de trabalho,
certo? Aqui a gente chama atenção principalmente da titulação pelo seguinte, a titulação, quanto mais doutores nós tivermos entre os professores do curso, melhor. E isso é importante principalmente na hora de, assim, os nossos professores do quadro efetivo, eles não são tão problemáticos em relação à titulação, porque quase 80% da UNB, ela é doutor. Entendeu? O grande problema que surge quando a gente contrata professor substituto. Então, muitas vezes, a gente faz, às vezes, uma seleção rápida de professor substituto e não atenta que talvez aquele professor que a gente contratou com um mestrado ou coisas desse tipo, ele vai ter reflexo sobre o nosso processo de avaliação. Então, assim, perceba, assim, que isso aí, a titulação do professor que você contrata, ele vai afetar a sua nota de forma... assim, vai afetar sua nota mais para frente ali, quando você for avaliado. E aí, por fim, a percepção discente sobre as condições do processo formativo no questionário do ENAD. A gente vai falar de cada uma dessas questões aqui de maneira detalhada. Pode ir para frente, professor Delano? Então, deixa eu... Acho que não vou entrar nos detalhes disso, então volto aqui. Bom, voltei aí, isso que eu queria falar. Bom, em relação aos indicadores Não, volta uma mensagem, eu acho que agora que eu percebi que eu... Não, então tá certo. Então era isso mesmo, porque eu ia falar primeiro do IDD. Desculpa, gente. Tá, o ENAD primeiro. Bom, o ENAD, como o Danilo estava chamando a atenção, o ENAD, ano passado, ele teve, por causa da pandemia, ele teve algumas suspensões, dificuldades, né? Mas o INEP, ele marcou o ENAD, as provas, elas estão agendadas para 14 de novembro. Aqui eu sei que está pequeno, mas ele tem um calendário, assim, isso aqui, se vocês entrarem no site do INEP, vocês vão perceber o edital lá agendado, e a lista de cursos que tem datas previstas para a realização de provas em 14 de novembro. Eu não acho que tem nenhum curso da FGA aqui agendado para provas agora em 14 de novembro, mas o Danilo depois pode esclarecer isso melhor. A periodicidade do ENAD, ele é trienal, então, assim, você faz prova esse ano, você supostamente só faz prova daqui 3 anos para isso, né? Mas a pandemia acabou dificultando um pouco esse acompanhamento, vamos dizer assim, do trienal certinho, né? E ano que vem, como o Danilo chamou a atenção, nós vamos ter o acúmulo de 2 anos, porque a ideia é exatamente isso, que esse calendário ele fosse por áreas, vamos dizer assim, né? Eu teria a área 1 aqui com cursos que fizeram provas em 2004, 2007, 2010, 13, 16, 19, a área 2 que intercalou então 5, 8, 11, 14, 17, 20 e a área 3, 6, 9, 12, 15, 18 e 21. Só que esse calendário, como eu disse, por causa da pandemia, ele não vale mais. E aí eles tiveram que adaptar, e aí, como o Danilo chamou a atenção aqui no chat, as áreas, a FGA somente vai fazer provas do ENAD somente em 2022. Mas, de qualquer forma, é muito bom vocês estarem atentos para isso. Por quê? Porque o ENAD, ele talvez seja o componente que mais pesa na avaliação do CPC. Por quê? Porque ele pesa na parte da nota do ENAD e ele pesa na parte da percepção do aluno sobre o curso. Porque a percepção do aluno sobre o curso é o questionário do ENAD. O aluno, quando ele faz a prova do ENAD, ele responde um questionário. E esse questionário, ele tem 3 partes assim importantes. Uma parte sobre infraestrutura, uma parte sobre a percepção do aluno, sobre o processo pedagógico do curso mesmo, e uma parte sobre a percepção do aluno sobre a sua inserção no mercado de trabalho. E essa percepção, assim, o questionário, o próprio aluno, às vezes, ele não sabe que esse questionário é importantíssimo para o processo de avaliação, porque como ele avalia a instituição dele, no final das contas, ou seja, não é só a nota que ele tira na prova, mas também o questionário que ele faz, e isso também conta, vamos dizer assim, para a nota do curso, para o CPC do curso. E isso é algo que, às vezes, temos que instruir os nossos alunos assim, leve a sério aquele questionário, responda ele com responsabilidade. Por quê? Porque isso vai ter uma repercussão muito séria sobre o curso. Pode ir para frente, professor Delano. E aí o IDD talvez seja a parte que a gente tenha mais dificuldade, vamos dizer assim, de melhorar o nosso resultado. Por quê? Porque o IDD, ele é uma estimativa, vamos dizer assim, da responsabilidade da UNB no
no resultado final, vamos dizer assim, do aluno quando ele termina a sua graduação. O INEP define assim, o IDD é a estimativa da parte do desempenho do concluinte decorrente da qualidade da oferta do processo formativo do curso. Então, a ideia é o seguinte, eu não consigo estimar de verdade essa responsabilidade da UNB, por quê? Porque eu não tenho esse I chapéu aqui seria a estimativa do desempenho do concluinte quando ingressante. E ela é uma variável, vamos dizer assim, latente, ela não é observável, porque eu não sei qual era o desempenho inicial quando o aluno entrou. Eu não fiz uma prova para ele, vamos dizer assim, quando o aluno, no primeiro dia de aula, na FGA, lá no ciclo básico da FGA, eu não fiz uma prova e fui saber qual era a nota dele, qual era realmente o conhecimento dele naquele dia, para poder avaliar em relação ao conhecimento final. Então, o que a gente faz aqui? A gente faz, o INEP, ele faz uma estimativa, vamos dizer assim, dessa evolução desse desempenho ao longo do tempo, com base no quê? Com base no desempenho do ENAD, que seria o desempenho do concluinte, e o desempenho do Enem, que seria o desempenho do ingressante, vamos dizer assim. E aí ele vai considerar o quê? O número de estudantes concluintes participantes no ENAD, com os resultados válidos, o desempenho geral dos estudantes participantes do ENAD, o desempenho dos estudantes no Enem nas áreas de ciências da natureza, de ciências humanas, de linguagens e códigos, matemáticas e suas tecnologias, e o número de participantes do ENAD com nota do Enem recuperada. Ou seja, basicamente, aqui fazendo a conta de padaria, no final das contas, é como se eles pegassem a nota do ENAD, tirassem a nota do Enem para ver qual foi a diferença, vamos dizer assim. Não é assim exatamente, mas simplificando é como se fosse isso. E aí, qual é o problema disso? O problema disso é que, como a UNB é uma universidade muito concorrida, e aqueles alunos que fizeram o Enem, eles têm uma nota muito alta no Enem. Então, se os nossos alunos, quando terminam o curso, não têm uma nota boa no ENAD, assim, ainda que você tivesse tirado uma nota ótima no ENAD, se você tiver uma nota ótima no Enem, a diferença entre os dois é pequena. Então, a questão é o seguinte, se você tem uma nota muito boa no Enem, você é obrigado a ter uma nota muito boa no ENAD, porque, assim, senão você não... Assim, o IDD você é sempre prejudicado. A gente nunca vai ter um EDD gigantesco porque o nosso aluno já começa lá de cima. Esse é o grande problema aqui. Então, assim, o IDD já nos obriga... Veja que se o ENAD conta na nota do ENAD, o ENAD conta no IDD, o ENAD conta no questionário do ENAD. E aí, o que não conta o ENAD? No corpo docente, que é a titulação e o regime de trabalho do corpo docente. Por isso que a gente chama atenção, no final das contas, para a responsabilidade, por isso que o Danilo estava, quando a gente estava esperando para começar, o Danilo chamou a atenção da importância de conscientização sobre a prova do ENAD para estudantes, porque isso é muito importante no final das contas, porque praticamente todo o CPC é baseado no ENAD, certo? E isso acaba sendo algo que vai ter uma repercussão sobre o processo de avaliação de curso muito grande. Pode ir para frente, professor Delano. Com isso, o que a gente faz? A gente termina essa primeira parte aqui, mais descritiva da composição dos indicadores, e agora o que o professor Delano vai fazer? Ele vai apresentar esses resultados de cada um desses indicadores para os cursos da FGA, certo? Se alguém quiser fazer alguma pergunta até aqui, eu estou à disposição, mas eu acho que talvez seja melhor aguardar, ver como é que ficam cada um desses resultados, e a gente talvez faça perguntas no final. Não sei se vocês preferem isso, talvez. A professora André, acho que é melhor deixarmos assim, faz a apresentação e no final a gente conversa. Então pode ir, professor Delano, acho que também é melhor mesmo. Ok, obrigado, professora Andréa. Bom dia a todos, né? Bom, eu vou fazer uma apresentação aqui com vocês com relação à visita, basicamente, né? Ao conceito de curso. Mas antes de falar um pouco sobre o conceito de curso, eu queria reforçar essa discussão da professora Andréa com relação ao ENAD. Só passar o slide aqui. Bom, primeiro, a gente decidiu trabalhar por unidade acadêmica, por entender que na unidade acadêmica você tem questões que são comuns a todos os cursos. Ao invés de fazer um estudo de curso a curso de forma separada, a gente entendeu que se a gente fizesse esse estudo de forma mais coletiva, a gente ia poder ver aonde eu estou compartilhando potencialidades e fragilidades entre os cursos, a gente poderia talvez avançar de forma mais coordenada, né, ao invés de fazer trabalhos separados. Tá? Então, por isso que esse nosso estudo é feito por unidade acadêmica, ok? Bom, voltando então à questão do questionário do estudante do ENAD. Como o professor André falou, ele é muito importante. Só o questionário ele vale 15% do CPC.
Quer dizer, é uma nota significativa. Então, é do item 27 ao 68. Ele usa aquela escala que nós chamamos de escala Likert, né, que vai do discordo totalmente até o concordo totalmente. E como ela comentou, já são três dimensões: a unidade didática, a organização didático-pedagógica, a infraestrutura e instalações físicas e a oportunidade de ampliação da formação acadêmica e profissional. Então, veja, o estudante, ao final do seu curso, ele vai ter de responder questões relacionadas a essas três dimensões. Muitas vezes ele não teve contato com essas discussões sobre essas dimensões ao longo do curso dele. Pode ser que algum curso já esteja fazendo isso, tá certo? Mas, de forma geral, o estudante não tem contato com essa discussão antes de chegar na prova do ENAD. E isso acaba possibilitando que o aluno só vá pensar sobre aqueles tópicos, sobre aqueles assuntos, na hora de fazer a prova. Às vezes ele nunca parou para pensar sobre as possibilidades profissionais do curso dele. E só vai pensar nisso, por exemplo, na hora de fazer a prova do ENAD. Então, eu acho que esse trabalho, ao longo do tempo, com os alunos, com relação à prova do ENAD, ela tem que ser uma coisa contínua e tem que ser antecipada. A gente não pode deixar só o final do curso. A gente deveria tratar isso em outros momentos também. E esses itens que estão presentes, eles são possíveis de serem monitorados. A gente pode colocar isso em processos de avaliação, como, por exemplo, o processo de avaliação discente, tá certo? Que é feito semestralmente. Eu posso colocar em outros tipos de avaliação, outras consultas que são feitas à comunidade e poder coletar um pouco da percepção que os estudantes estão tendo sobre o seu curso. Então, só a título de exemplo aqui, eu peguei 4 itens, né? O item 28, 29, 40 e 41. O 28, então, está relacionado aos conteúdos abordados nas disciplinas do curso que favoreceram sua atuação em estágios e atividade de iniciação profissional. Metodologias de ensino utilizadas no curso desafiaram você a aprofundar conhecimentos, desenvolver competências reflexivas e críticas. Foram oferecidas oportunidades para os estudantes superar as dificuldades relacionadas ao processo de formação? A coordenação do curso esteve disponível para orientação acadêmica dos estudantes? Então, são 4 itens que eu peguei como exemplo e a gente teve acesso à última prova do ENAD, tá certo? Dos alunos da FGA, para mostrar como que os alunos preencheram esses itens. Então, por item 28, que é em relação aos conteúdos. Então, olha só, a escala então vai de discordo totalmente até concordo totalmente. Então, se eu olho, né, o que eu tenho incomodado aqui, eu percebo que a percepção, primeiro, entre os cursos aparentemente já é diferente, tá certo? Então, eu tenho uma questão deles perceberem, ok, existem diferenças entre os cursos, mas vejo que, assim, a nota não me parece muito boa, né? O que está sendo mostrado aqui poderia ser um pouco mais interessante. Certamente, o curso, as disciplinas favoreceram a atuação dos estágios e da iniciação profissional. Só que os alunos não tiveram essa mesma percepção na hora de preencher o ENAD. Então, quer dizer, valeria um trabalho mais contínuo e mais próximo do estudante para mostrar que essas oportunidades elas aconteceram, sim, e destacar talvez isso para eles. No 29, as metodologias de ensino utilizadas desafiaram você? Olha a diferença entre os cursos. Quer dizer, certamente desafiaram, certamente eu tenho coisas que estão sendo feitas no curso. Só que a percepção de alguns cursos, de alguns alunos, de alguns cursos, foi completamente diferente. Então, vale, novamente, a pena um trabalho com os estudantes para demonstrar, deixar explícito o que está acontecendo, para que na hora de ele entre em contato com um item como esse, ele tenha clareza do que está respondendo. Item 40. Foram oferecidas oportunidades de superar dificuldades relacionadas ao seu processo de formação? A percepção dos estudantes não é muito boa novamente. Novamente, tenho certeza absoluta que ocorreram várias oportunidades, mas o que os estudantes estão percebendo é de uma outra forma. Talvez explicitar isso através de workshop, através de seminários, através de discussões dos cursos, possa favorecer a que essa percepção dos estudantes seja alterada. Porque que a gente quer mostrar com isso com vocês? O quanto é importante eu descobrir essa percepção ou acompanhar essa percepção antes da prova do ENAD. Porque assim, a gente pode ser pego de surpresa com uma avaliação que talvez não tenha sido boa, que poderia ter sido revertida com uma palestra, com um seminário, com acompanhamento, com discussões, com workshop, com situações que são naturalmente criadas nos cursos de graduação ou no CEAS mesmo, muitas vezes acontece isso, que a gente pode estar favorecendo a que esse estudante tenha uma percepção realmente diferente do que está acontecendo e na hora de fazer a prova, ele tenha responsabilidade pelo que ele está colocando ali. Porque, no final das contas, a nota o conceito que ele está dando para o curso acaba jogando contra ele em algumas situações, porque o curso dele pode ser mal avaliado. E o curso mal avaliado, depois ele vai para o mercado de trabalho de um curso que foi mal avaliado.
Então, também é uma corresponsabilidade do aluno na hora de avaliar o seu curso, porque isso tem impacto na sua carreira futura. Então, é muito importante que ele entenda o que é esse processo e a responsabilidade dele ter uma avaliação consciente e real do que o curso dele está trazendo. Questão da coordenação, esteve disponível? Óbvio que esteve disponível, tá certo? A gente sabe que muitas vezes o estudante quer que a gente tenha disponível o tempo todo. Eu já fui coordenador de curso e eles têm uma percepção de que a nossa disponibilidade deve ser full time. A gente não está o tempo todo para a coordenação. Mas no tempo que está lá, um tempo de qualidade, qual ele foi atendido, então mostrar o que é o coordenador, o que é a coordenação, qual o trabalho da coordenação com esse estudante, para que ele possa ter uma avaliação realmente real do que ele está vendo como coordenador, ok? Então, esses 4 itens eram só para mostrar o quanto eles podem ser acompanhados com o estudante e o quanto a gente pode tentar reverter alguma dessas situações se a gente tiver um conhecimento antecipado desses conceitos. Bom, com relação ao CPC da FGA, a gente tem de forma geral, bom, um curso não teve avaliação ainda, né, que foi o engenharia de software, tá certo? Mas os demais cursos, de forma geral, a avaliação deles é um CPC 4, né? É o que a gente tem ao longo do tempo, 2017 e 2019, ok? Quando a gente olha para essa avaliação agora com um pouquinho mais de detalhe, a gente vê uma coisa que me chama a atenção, porque ela vai divergir bastante da avaliação em loco, tá? Quando eu olho, por exemplo, os 3 eixos, né? Vamos pegar aqui a organização de didática pedagógica, a questão do regime de trabalho do corpo de professores, né? E a da infraestrutura. Quando eu olho para isso, o que eu vou ter aqui? Se eu pego a engenharia automotiva, por exemplo, eu tenho uma nota em 2017, 2019 que está muito próxima. A aeroespacial, a organização de didática pedagógica, né? Eu tenho uma nota que também está próxima. Engenharia eletrônica, eu tenho uma nota que é bem diferente, né? Eu tenho lá um 4 em 2017 e um 2,8 em 2019. Engenharia de energia tem um 2,5 e um 1,8. Quando a gente vê isso de fora, né, assim, eu olhando, não sou da FGA, vendo de fora, eu me pergunto o que pode ter acontecido. Certamente a unidade pode ter alguma questão que pode ter chamado a atenção naquele momento para essa queda que aconteceu aqui. Eu vou dar o exemplo do avalia da anterior que nós tivemos com a FCE. Na FCE, a gente teve uma variação muito grande na nota de estrutura. E aí os professores comentaram aqui, ocorreu uma mudança de unidade. Eles estavam num ambiente, foram para outro ambiente, e aí eles tiveram, com certeza, uma mudança de percepção do ambiente que eles estavam tendo aula. E isso teve uma mudança significativa na nota. Pode ser que nesse momento, em 2017 e 2019, alguma coisa tenha acontecido, como de repente uma reestruturação curricular, alguma alteração do PCC, do PPC, alguma coisa nesse sentido pode ter mudado a percepção do estudante com relação ao curso. Então, vale a pena dar uma olhada no que aconteceu para tentar evitar que essa nota tenha essa queda tão brusca de um ano, né, de um processo para o outro. Com relação aos professores, o regime de trabalho, a avaliação, a percepção do estudante sempre é muito boa, tá? Então, como o professor André comentou, praticamente todos são doutores, né, com muita experiência, então, assim, a percepção que os estudantes têm de seus professores, de forma geral, é muito boa. Com relação à infraestrutura, a gente mantém uma nota também relativamente baixa, 2, 2,3, 2,1. Chama atenção novamente essa mudança aqui de eletrônica, tá certo? Aí vale a pena a unidade, de repente, mostrar o que aconteceu novamente. Eu tenho uma mudança de 4,4 para 2,5, né? Engenharia de energia, 2,2 para 1,7. Então, perceba que a gente tem uma nota próximo dos 2 ou 3, se for fazer uma média aqui. Então, é essa nota que a gente tem com relação à percepção dos estudantes. Bom, quando a gente vai para a visita em loco, né, onde tem um conceito do curso, então ela só vai acontecer no local. Antes fazia-se presencialmente, agora, a partir desse ano, vai ser uma visita virtual, devido às questões da pandemia, né? E ela utiliza basicamente as 3 dimensões que o ENAD também trabalha: a organização didática pedagógica, o corpo docente tutorial e a infraestrutura, dando pesos de 30, 40 e 30 para cada uma dessas dimensões, né? Quando você olha esses indicadores, quando você olha, o que a gente vai trazer aqui? A gente vai mostrar um pouco da evolução das notas do CPC contínuo e faixa, tá certo? E as notas de cada indicador para a avaliação externa, que é a nota do conceito do curso, tá ok? Para que a gente possa entender o que a gente vai estar comparando ou apresentando para vocês aqui. Quando eu vejo a visita em loco e olho para as notas do ENAD, olha como as coisas são interessantes. Eu tenho aqui, por exemplo, na engenharia automotiva,
O conceito da visita, né, dos avaliadores foi 3,53. A nota que os estudantes dão é 2,3. Aeroespacial, organização de atividade pedagógica, 4,7. A nota dos estudantes é 2,7, 2,9. E assim, eu consigo mostrar que existe uma diferença significativa entre o conceito que é dado pelos avaliadores e a percepção que os estudantes têm. É óbvio que o conceito dos avaliadores possui vários critérios para análise, coisas que os estudantes não teriam os mesmos critérios para poder mostrar sua percepção. Mas é interessante como as coisas estão um pouco distantes. Seria interessante entender por que existe tanta distância entre a nota que o avaliador está dando e a percepção que o estudante está tendo sobre o seu processo. Veja, por exemplo, com relação à infraestrutura, né? A nota que tem de infraestrutura para a FGE de forma geral é uma nota relativamente boa, 3,9, 4,2, 4,4, 3,7, 4,8. Mas veja, eu não tenho correspondência quase dessas notas quando eu olho para a percepção dos estudantes, a não ser no ano de 2017 para a engenharia eletrônica, onde eu tinha um 4,4. Mas as outras notas todas são abaixo de 3. Então, quer dizer, chama a atenção a diferença entre essas notas que são dadas pelos estudantes, na sua percepção, e a nota que é dada pelos avaliadores na visita em loco, ok? Quando eu olho dimensão por dimensão, aqui esse quadro, a ideia dele era tentar representar, então, como que as notas estavam distribuídas para cada uma das dimensões, né? Para cada um dos cursos. Já chama atenção que essa avaliação em loco, ela possui 3 instrumentos, de 2012, 2015 e 2017. Então, dependendo do ano que foi a avaliação, foi utilizado um instrumento, dependendo do ano, foi utilizado outro instrumento. Depois, se vocês tiverem interesse, nós temos um arquivo no qual nós comparamos esses 3 instrumentos, demonstrando qual é a diferença entre eles, para onde foram essas notas, quais itens foram incluídos, quais itens foram excluídos. Isso pode ser interessante para poder, de repente, dar uma lida novamente nos relatórios de visita presencial, para tentar melhorar algumas questões que não ficaram tão claras na visita anterior ou em outro evento, tá ok? Então, olhando para a dimensão didático-pedagógica, então perceba que assim, as notas de forma geral, elas estão mais concentradas, né, de 4, de 3, 4, 5, né? Tem pouquíssimo, não tem nenhuma nota 2, por exemplo, acontecendo na FGA. Quando eu vou para a dimensão 2, que é de corpo tutorial, chama a atenção a presença agora de uma nota 2, mas ela tem uma explicação que eu vou chamar a atenção daqui a pouco, por que ela acontece. Mas as outras notas estão todas sempre próximo de 4 ou 5, né, onde eu estou concentrando a maior parte das notas dos cursos da FGA. Na dimensão 3, a mesma coisa vai acontecer, eu tenho uma concentração das notas entre 4 e 5, tá ok? Então, de forma geral, a visita mostrou uma boa variação com relação a essa unidade. E aqui eu vou destacar 2 itens de cada curso feitos no relatório dos avaliadores. E aí eu gostaria de destacar só uma questão importante aqui. A gente fez a leitura desses relatórios e tentou extrair do relatório o conceito do avaliador. Nem sempre os avaliadores descrevem de forma tão clara o porquê daquele conceito, tá certo? Então, assim, mas a nota foi isso, porque a gente tenta ajudar a entender o que o avaliador quis colocar com relação ao conceito. E tentando ajudar, a gente fez o quê? A gente fez a leitura do conceito, a nota que foi dada, e utilizando o instrumento atual, tá certo? Que é o de 2017, tentou observar o que faltaria para eu ter o conceito 5 naquele item que foi avaliado naquele momento, tá? Então, quando eu trago aqui o comentário embaixo, esse comentário é uma extração do instrumento atual. Para ter a nota 5, né, nesse conceito, eu deveria ter essa característica que está apresentada no conceito, tá certo? Então, aqui, como exemplo, tá certo? Eu, então, tenho a correlação à engenharia automotiva, um conceito 2, da bibliografia complementar. Segundo o relatório, tá lá, em várias disciplinas existem apenas 2 títulos citados como bibliografia complementar. O instrumento de avaliação atual, ele não pede mais aquela contagem que era feita na biblioteca anteriormente, tá certo? O instrumento atual agora depende muito do trabalho coordenado com o NDE. É o NDE que vai dar uma lista, vai fazer um documento no qual ele atesta que ele tem a quantidade de livros necessários, tanto para a bibliografia complementar como para a bibliografia básica, que atende às necessidades daquele curso. Então, é muito importante isso. Nesse momento agora, quem está dando esse aval para a bibliografia é o trabalho coordenado com o NDE.
Então, é interessante que o INDE vai ter de se unir, vai ter de fazer uma checagem da bibliografia base complementar que está presente nos planos de ensino, tá certo? E verificar o que está disponível, o que não está disponível e atestar se aquela quantidade é suficiente para os seus estudantes. Uma coisa que é interessante falar é que agora se aceita também as versões virtuais do material, né? As versões eletrônicas desse material bibliográfico. Eu tenho que ter uma quantidade mínima, se não me engano, 2 ou 3, depois o Dani pode me corrigir, mas 2 ou 3 títulos da biblioteca fisicamente, mas o resto pode ser dado por acesso aos estudantes, né, de forma virtual. E aí esse acesso tem que ser possível para todos os estudantes que estão matriculados nas disciplinas daquele curso, ok? Outro exemplo, o conceito 3, com relação aos conteúdos curriculares. Aí ele coloca no instrumento, da forma apresentada e efetivamente aplicada no curso, conclui que os conceitos curriculares compreendem suficientemente o seu objetivo. Nessa época da avaliação, no caso da automotiva, foi 2018 a visita, né? A visita de 2018, esse instrumento trazia essa questão do suficiente ou não, né? E aí, para o conceito 5, ele fala, destacar o que diferencia o curso dentro da área profissional e o que o induz ao contato com o conhecimento recente e inovador. Então, para o avaliador, não ficou claro essa questão, e por isso ele atribuiu esse conceito 3, tá certo? Engenharia aeroespacial, conceito 4, para o espaço de trabalho para a coordenação dos cursos e serviços acadêmicos. Eu já destaquei comum nos cursos da UNB, tá certo? De forma geral, muitos cursos dividem o espaço da coordenação em instrumentos diferentes, por equipes diferentes de avaliadores, esse item apareceu com recorrência, né? Então, de forma geral, os cursos da UNB dificilmente tomam nota 5, o conceito 5 nesse item, porque os avaliadores entendem que a gente não poderia compartilhar da forma que está sendo compartilhado. O que ele coloca aqui? Tem uma única ampla sala compartilhada para os coordenadores dos 5 cursos. Tem um secretário e um estagiário para atendimento inicial ao docente e discentes, e apoio ao trabalho da coordenação. Numa leitura rápida, para mim, parece excelente isso. Mas o que ele chama a atenção no documento? Em todos os cursos que nós fizemos a leitura, aparece com reconhecer isso. Eles desejam que exista um espaço para atendimento individual ou mais privativo para atendimento dos estudantes. Então, mesmo que a sala seja compartilhada, eles solicitam que tenha um espaço onde eu possa fazer o atendimento reservado dos estudantes. Eu não sei se isso já foi alterado na FGA ou se está em processo, mas é importante destacar isso, porque isso pode ser uma coisa que seja recorrente em outro momento. E aí vale a pena atentar para essa questão. A engenharia espacial, com relação aos laboratórios didáticos especializados, com relação à qualidade. E esse destaque está no relatório, tá? Se algum professor esteve presente nesse momento da avaliação, deve lembrar desse comentário do avaliador. Alguns funcionam em containers, uma solução encontrada pela extinção, enquanto aguarda a construção do novo prédio acadêmico. E eu, lendo o relatório, não fica claro se a questão do container foi o que definiu o conceito. Porque, lendo o que está lá, eu só transcrevi agora o que deveria ser presente nesse laboratório didático. Na minha leitura, de quem não conhece a realidade da FGA, parece que atende, mas pelo que eu estou percebendo do relatório, a questão do container foi uma coisa que incomodou o avaliador. Talvez um professor que tenha participado dessa visita possa fazer um comentário mais tarde se realmente foi essa questão que foi a primordial para dar o conceito. Engenharia eletrônica. Conceito 3 para a experiência do coordenador, né? Ele chama atenção para isso, mas no instrumento atual, nesse instrumento ele já não justificou por que o 3. Ele não disse nada, só deu o conceito 3. No instrumento atual, eu não tenho mais a questão da experiência do coordenador, mas eu tenho uma questão que é importante, que é apresentar indicadores de desempenho do coordenador. Então, isso está presente no instrumento atual e ele solicita que você indique como que está sendo avaliado o desempenho do coordenador. Seja por atendimento, seja por horas trabalhadas, alguma coisa que indique como está sendo o desempenho desse coordenador, tá ok? Bibliografia básica, o mesmo comentário que eu fiz anteriormente para a bibliografia complementar, então não vou me repetir aqui, tá certo? Mas foi um conceito 4, poderia ser melhor, poderia, e agora, com essa questão da NDE, pode facilitar esse processo de avaliação. Engenharia de energia, o espaço da coordenação novamente. O mesmo que item. Eu quis trazer isso porque, justamente, compartilhou a dificuldade em um curso diferente, com avaliadores diferentes, e a mesma questão foi relacionada. Então, novamente, eles
desejo que tenham um espaço de atendimento individual ou em grupos pré-privados para o atendimento dos estudantes. Então, eles reforçam isso, ó, engenharia de energia, a visita foi em 2014, quer dizer, momentos diferentes de visita, mas a mesma questão aparecendo, ok? Os laboratórios didáticos, desculpa o texto longo, mas é o que estava na avaliação e é o que estava também no instrumento atual, tá? E aí é uma leitura que eu acho que vale mais a pena depois para os coordenadores do curso, tá certo? Para poder ver o que ficou. Porque não está claro o motivo do conceito 3. Pelo que ele coloca, parece estar ok. E aí o conceito 3 ficou um pouco solto. Então, eu trouxe qual é o conceito 5, e aí uma leitura mais cuidadosa do coordenador pode ser que ajude ele a pensar em melhorar esse conceito aí, a avaliação desse item aqui, ok? Engenheiro de software, ele coloca uma questão com relação à estrutura curricular, implantada e contempla suficientemente, foi observado pelo PCC a previsão de muitas disciplinas optativas que podem ser compartilhadas por outros cursos da instituição de ensino superior, o que pode acarretar uma formação demasiadamente genérica, perdendo foco na engenharia de software. Constatou-se que a disciplina optativa de caráter formalmente obrigatória, é impossível notar a ausência de conteúdos importantes da área, então, foi uma avaliação da estrutura curricular. Eu sei já que o DEG faz um trabalho com relação aos PPCs, tá certo? Então, acho que vale a pena um olhar um pouco cuidadoso com isso. Eu coloquei qual é o comentário que você tem para o conceito 5, mas já existe um trabalho, depois o Nilo pode fazer o comentário, já existe um trabalho do DEG com relação ao acompanhamento desses PPCs. Essa questão já deve ter sido resolvida oportunamente. E, finalmente, conceito 3, com relação à produção científica, cultural e tecnológica. Eu já adianto que esse item é um item extremamente controverso, tá certo? Porque leva em consideração vários tipos de produção, mas a gente entende que esse item é muito pesado para avaliação, né? Porque para o conceito 5, por exemplo, ele pede que pelo menos metade dos professores daquele curso tenham no mínimo 9 produções acadêmicas nos últimos 3 anos. Dependendo do curso, dependendo da natureza do trabalho que é feito naquele curso, às vezes é difícil manter uma produção dessa. Porque, por exemplo, registros de patentes e outras questões podem demorar muito mais tempo do que isso, e essas coisas não aparecem, né, tão rapidamente na nossa produção acadêmica. Então, a gente mostra isso, chama atenção para isso, mas entende também que isso não é tão fácil de ser solucionado, tá ok? E aí, ao final, a gente faz a proposição de algumas questões que chamaram atenção quando a gente olha para todos os cursos, tá certo, da FGA, que podem ajudar no coletivo dessas coordenações de tentar trabalhar nessa melhoria. Então, a visita de crítica geralmente faz a questão do compartilhamento de sala, comenta sobre isso. Isso é uma questão da universidade, né, de compartilhar a sala, mas talvez mostrar que esse modelo dá certo, eu acho que é uma coisa interessante. Com relação aos PPCs dos cursos, sempre tem um comentário, então vale a pena fazer um pente fino nesses PPCs. Imagino que já tenha sido feito pelo tempo que as visitas aconteceram, tá certo? E eu sei que o DEG faz acompanhamento com relação a esses PPCs, então eu acho que isso não vai ser um problema. A estrutura do curso dos cursos da FGA tem alguns comentários no relatório, em relatórios diversos de avaliação, que talvez valha a pena dar uma olhada, principalmente porque eu acho que deve existir mais publicações que falam sobre esse tipo de estrutura curricular que está presente ali. E essas publicações podem ajudar a mostrar que esse modelo é um modelo de sucesso, um modelo que dá certo, não teria problema nenhum e não precisa de uma crítica pesada a ele. Relação à adequação dos laboratórios, né, com os espaços, a FGA vem passando por um processo de melhoria dos seus espaços, e acredito que muita coisa já foi solucionada, tá certo? Com relação à publicação dos docentes, a gente tem a questão dos editais que estão saindo o tempo todo agora com relação ao incentivo à publicação, e uma coisa que chama a atenção, que a professora André falou, que vale o comentário, eu vou mostrar uma imagem depois, é com relação aos programas de pós-graduação, o acompanhamento da inserção dos professores na pós-graduação. A gente sabe que a inserção, ela depende de várias questões, mas eu acho que essa inserção ela tem de ser cada vez mais incentivada, porque isso tem um impacto direto, não só no professor em si, mas a produção acadêmica desse professor acaba sendo mais frequente quando ele tem alunos de pós-graduação, tá certo? Além disso, eu tenho uma questão muito interessante da pós-graduação, que é a formação de recursos humanos, né, de forma capacitada e melhorada. Então, vale a pena pensar um pouco sobre isso. Eu vou já mostrar uma tabela aqui para conversar um pouco sobre essa ideia.
A questão da coordenação, os coordenadores com mais experiência de casa, mais tempo de casa e mais experiência seria mais interessante. Eu acho que é uma preocupação que está frequente na universidade, tá ok? Um cuidado com a atualização da bibliografia, por mais que agora seja um dos papéis do NDE verificar isso, eu falo isso como ex-coordenador de curso, né, e por ver colegas fazendo isso também, a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso com relação à bibliografia que nós colocamos nas nossas emendas, nossos planos de ensino. Por quê? Muitas vezes a gente tenta colocar coisas atualizadas, mas que não estão presentes na biblioteca de alguma forma. Então, a gente tem que ter um cuidado com isso. Existem vários editais novos na biblioteca para aquisição de material bibliográfico. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado com isso, porque isso depois acarreta, de repente, uma avaliação que não foi boa ao curso por um descuido nosso que poderia ter sido evitado. E aproveitar, é uma coisa que a gente quer fazer, aproveitar a avaliação do docente, né, pelos discentes, para que a gente possa monitorar um pouco dessas questões de percepção dos alunos, para não ser pego de surpresa com algumas questões que aparecem no ENAD após essa avaliação. Aqui só um extrato, como exemplo, tá, gente? Só para vocês verem como que a leitura que a gente fez a partir do censo, né, e da plataforma Sucupira. Para os dados que foram coletados, pode dar uma diferença no total de professores, porque a gente tem uma questão de registro aqui, tá certo? Mas o que chama atenção é isso. Professores que estão na pós-graduação, professores que estão em um curso, um programa de pós-graduação, e professores que estão em 2 programas de pós-graduação. Então, aparece para nós que tem um quantitativo muito alto de professores que estão fora de programas de pós-graduação nessa unidade acadêmica. Então, chama atenção isso, e eu acho que a gente pode, de repente, mais tarde conversar sobre isso, porque é um ponto que é interessante. Uma outra questão, a publicação. Aqui eu trago o extrato apenas da publicação em periódicos. Eu sei que a avaliação trata de outras publicações, seja de participação em congressos, anais, resumos, produção cultural, produção artística, eu sei disso. Mas é um extrato que é mais fácil nós coletarmos, a partir do Lattes. Então, por esse extrato, veja, o conceito 1 é publicação baixa. Conceito 2, metade dos professores teriam de publicar 1 a 3 artigos. Conceito 3, metade dos professores deveriam publicar de 4 a 6 artigos. Conceito 4, metade de 7 a 8 artigos. E conceito 5, metade dos professores deveriam publicar 9 artigos ou mais. Então, veja, levando em consideração apenas publicações em periódicos, eu tenho uma publicação que nos aparenta baixa aqui, mas que pode ser complementada com participações de congressos, que pode ser complementada com resumos em congressos, resumos expandidos. Aqui só aparece mesmo para a gente a publicação em periódico. Chama atenção quando eu cruzo os dois dados da presença na pós-graduação e a publicação, eles podem ter alguma relação. É interessante pensar um pouco sobre isso, porque professores que estão na pós-graduação têm uma tendência a ter mais publicações. Não é uma regra isso, mas existe uma tendência, porque os alunos vão publicando, né? Os trabalhos vão saindo, as orientações vão acontecendo, e eu tenho uma produção acadêmica acaba sendo um pouco maior. Mas é só para chamar a atenção do dado, mas para chamar para discussão, ok? Bom, acho que de forma resumida isso. Para todos os cursos, nós temos o estudo detalhado, tá certo? Eu quis aqui trazer apenas um resumo para a gente gerar uma discussão, ok? Acho que é isso, professor André. Eu queria agradecer ao professor Delano pela participação, e agora de abrir para perguntas e questionamentos, sugestões bom, qualquer tipo de intervenção.